Bom, eu sou o Eloy Guazelli, sou ilustrador e tive a sorte agora de trabalhar com esse livro que é Um Dia de Chuva, do Eça de Queiroz. Sorte porque, além de ser essa, é um texto praticamente inédito, né, um texto que eu posso comprovar pessoalmente, porque eu tinha o que eu achava ser uma coleção com as obras completas do Eça, não conhecia esse conto, então eu fui duplamente contemplado com esse trabalho, que é um autor que eu admiro há muito tempo, porque eu me criei praticamente dentro de uma biblioteca. Meu pai e minha mãe tinham, sei lá, milhares de livros, uma grande biblioteca, e foi a herança que meu pai deixou, e nessa herança me tocou, por sorte, com alguma disputa interna, as obras completas do Eça. É uma história de amor, é uma história, como toda história do Eça, ela tem suas sutilezas, e ela começa quase como uma narrativa imobiliária, um sujeito endinheirado, para variar um pouco, procurando um lugar, é uma quinta, né, uma espécie de fazenda ou sítio, né, uma casa senhorial muito antiga no interior de Portugal, mas a narrativa toda se dá dentro dessa casa, com esse protagonista que está interessado em comprar, enfim, e com pouquíssimos personagens, e tudo acontece como se fosse uma ilha, né? Eu entendi como uma ilha, pessoas ilhadas por uma chuva torrencial que cria dois ambientes, né? O interno e o externo. É uma história de amor conduzida de uma forma extremamente brilhante, porque, na verdade, as coisas vão sendo colocadas aos poucos, esse amor vai sendo sugerido tanto ao leitor quanto ao próprio protagonista, que vai, de certa forma, se envolver numa história, mas de uma forma absolutamente sutil. Tem todos os elementos do Eça, mas eles não estão articulados da forma tradicional. E sim, é quase esse repouso de uma história numa casa de campo, é quase como se ele fosse fazer também um descanso no fim de semana, um descanso na sua obra, né, nessa história. Agora, o principal é que me chamou para as coisas do Eça também, que é essa coisa desses casarões portugueses. Aí é outra coisa mais material, que é importante, né? Então eu mergulhei na paisagem portuguesa, na paisagem dessa casa que não podia mostrar tanto, porque ela estava vazia, era uma casa no interior, mas aí você descobre que tem muita coisa para mostrar. E você tem o azulejo, você tem o piso, você tem a lenha. Acho que os objetos são protagonistas também, são personagens. E alguns objetos vão dar o conforto de uma casa que está vazia, é extremamente árida nisso, um sujeito que está indo comprar a tal da casa, está interessado. Então essa aridez, alguns poucos objetos, e principalmente a cozinha, onde se desdobram algumas coisas, o vinho, o pão, né, que tem toda uma narrativa quase que é uma coisa de teatro, quase o diálogo entre dois personagens. Nessa casa que tem chuva lá fora, está ilhada, né, reitero que é um lugar que está ilhado, o conforto que vem desse calor da cozinha, da culinária. Na COSAC eu tive a sorte de trabalhar com 3 títulos que foram um presente para mim, né? O Faulkner com A Árvore dos Desejos, o Leclésio com Pauana, que eu acho que é assim que se pronuncia uma palavra indígena, 2 autores de peso pesado, com grande importância, e aí o terceiro título que me toca fazer é o Eça de Queiroz, quer dizer, só tive coisa boa, só tive desafio de primeiro grau, vamos dizer. Sempre é importante ver que esses títulos todos que eu trabalhei com a COSAC teve presente meus 25 anos de profissional ligado ao cinema também. Eu faço direção de arte há 25 anos para o cinema de animação. Isso é uma coisa que essas atividades todas se ligam uma com a outra. Eu uso muito o repertório que eu aprendi. E no caso tanto do Faulkner como do Leclésio, eu usei da gramática do cinema outros recursos, como o zoom, a panorâmica. O Pauana é uma história que se desenvolve no mar, com navios, tem grandes ambientes, e nesse não. Eu usei outro recurso do cinema também, que é o insert, que é aquele plano de detalhe, quase aquele recorte, porque para mim é muito importante não dar tudo. O Eça trabalha muito bem a arquitetura. Ele trabalha muito bem os tipos, obviamente, e ele trabalha muito bem a arquitetura. A arquitetura faz parte, a arquitetura é personagem. E isso, no meu caso, que sou um desenhista que ama a arquitetura, eu tive também essa possibilidade de trabalho.